Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre frações e porcentagens, é o conteúdo do caderno Trilhas de Aprendizagem. Quem ainda não recebeu, não se preocupe, porque eu vou mostrar todas as atividades aqui. Então, vocês podem pausar o vídeo e ir copiando as atividades, quem não recebeu ainda o seu caderno, tá bom? Muito bem, vamos lá, a gente vai relacionar esses dois conteúdos, frações e porcentagens. Antes das atividades do caderno, eu vou dar uma explicação. Se vocês quiserem fazer anotações no caderno, é interessante, tá? Se precisar, volta o vídeo depois, assiste de novo, quantas vezes forem necessárias, tá bom? Muito bem. Importante lembrar, ressaltar, que sempre que a gente está falando de fração, sempre que a gente está falando de porcentagem, o total é 100%. Então, aqui eu peguei um círculo, um desenho. Este desenho representa 100%. Por que um? Um círculo. Um exemplo mais prático. Se numa escola tem 800 estudantes, 100% dos estudantes é 800, é o total. O total é 800, então 100% é 800. Nesse caso, tá? Esse é só um exemplo. Agora, vamos fazer o seguinte. Dividir o nosso círculo ao meio. Quantos por cento vai valer cada uma dessas partes? Se eu dividir em duas partes, cada parte vale 50%, certo? E a fração? Como é que fica a fração nessa história? Muito bem, deixa eu pegar aqui, pintar. Se eu pintar a metade da figura, se fizer no caderno, vocês pintem melhor, tá? Bem bonitinho. Imagina aqui tudo pintadinho. Como é que eu escrevo isso em forma de fração? Uma parte pintada de um total de duas. Um meio. Tá aqui, ó. Um meio. É a fração. Um meio, que representa a mesma coisa que 50%. São formas diferentes de falar a mesma coisa. A metade dos estudantes, ou 50% dos estudantes, quer dizer a mesma coisa. Tá? E ainda posso escrever em forma de número decimal, número com vírgula. Fica assim 0,50 ou 0,5. No geral, quando eu quero passar de porcentagem para número com vírgula, é só colocar a vírgula duas casinhas para a esquerda, tá? Então, 50% é a mesma coisa que 0,50. Como que a gente fala? Um meio, metade, 50%, tá bom? Ó, seguindo o mesmo exemplo aqui, da escola, que tem 800 estudantes, 50% dos estudantes dessa escola vão ser 400 estudantes. Por quê? Porque 50% é a metade, e a metade de 800 é 400, certo? E se eu dividir o meu círculo agora em 4 partes? Quantos por cento vai valer cada uma dessas partes? 25, né? 25 mais 25 mais 25 mais 25, total 100%. Ok? E se eu pintar uma dessas partes? Como é que fica a fração que representa essa parte pintada? Como é que eu escrevo em forma de fração? Uma parte de 4, então, 1/4, que é 25%. 1/4 e 25% é a mesma coisa. E também posso falar na forma de número decimal, 0,25. Tá? São 3 maneiras diferentes para representar a mesma quantia. Mas e se eu pensar agora na parte que ficou em branco aqui? Como é que eu represento em forma de fração essa parte em branco? São 3 partes de 4. Então, ó, aqui embaixo, 3/4. Quantos por cento isso vale? Bom, se cada pedacinho vale 25, 25 mais 25 mais 25, 75%. Ou em forma de número decimal, 0,75, certo? Aqui ficou, não sei se consigo arrastar isso, não consegui. Ficou cobrindo ali o exemplo, mas
25% desses 800, é a mesma situação, o mesmo exemplo ali, tá? Na escola que tem 800 estudantes. 25% desses estudantes. Bom, se 25% é uma parte de um total que eu dividi em 4, dividindo 800 em 4 partes dá 200. Então, 25% neste exemplo representa 200 estudantes, certo? Vamos seguindo. Agora eu peguei um quadrado para representar o total. Este quadrado é 100%. O que acontece se eu dividir ele em 10 partes? Quantos por cento vai valer cada uma dessas partes? Bom, 100 dividido por 10, 10%. Cada partezinha dessas vale 10%, porque se eu fizer 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 ou 10 vezes 10, dá o 100%. Ok? E em forma de fração, pintando aqui, ó, uma dessas partes. Nossa, é difícil pintar aqui, hein? Pintando uma dessas partes. Como é que fica a fração que representa? Uma parte de um total de 10. 1/10. Ou 10%, ou 0,10. Como nós falamos isso, tá aqui, 1/10, que é a mesma coisa que 10%. Dividindo em 100 partezinhas agora. Cada partezinha vai valer 1%. Por quê? Porque 100 dividido por 100 dá 1, tá? Então, cada pedacinho desses vale 1%. Se eu pegar um quadradinho desses e pintar, como é que fica a fração que representa isso? 1/100. 1/100 é a mesma coisa que 1% e é a mesma coisa que 0,01, tá? 1/100%. Agora, imaginem que eu vá pintar, ao invés de 1, vou pintar aqui, ó, uma fileira inteira, mais 3. Uma fileira inteira mais 3. Dá quantos por cento? Pintei 13 quadradinhos, 13%. Como que eu escrevo isso em forma de fração? 13 centésimos. Ó, 13 centésimos, que é 13%. Ok? E em forma de número decimal vai ficar 0,13. Certo? Muito bem. Isso aqui é porcentagem, pensando assim, no desenho. Agora, como que a gente calcula a porcentagem de uma quantia? Ali eu coloquei um exemplo para a gente fazer junto. Quanto é 11% de 300? Eu vou mostrar 3 formas para a gente resolver. E vocês podem ainda ter outras maneiras para resolver, tá bom? Eu vou mostrar 3 diferentes, vocês podem escolher depois qual que vocês preferem para fazer as atividades, tá bom? Primeira forma, usando o desenho. Muito bem. Se esse quadrado agora vale 300, o meu total é 300, tá? Eu quero calcular 11% de 300. 11% são 11 quadradinhos desses pequenininhos, 11 partes. Mas quanto vai valer cada parte? Bom, se o desenho todo vale 300 e eu dividir em 100 pedacinhos, eu tenho que dividir o 300 em 100 partezinhas. 300 dividido por 100 dá 3. Então, 1% de 300 é 3. E olha só que interessante. Quando eu quero saber 1% de um valor, eu posso simplesmente tirar esses zerinhos aqui de trás, 2 zeros. 1% eu tiro 2 zeros. Dá 3. Se fosse 1% de 500, daria 5. 1% de 600, daria 6. Tá? E 10% de 300? Se cada partezinha vale 3, 10% vai ser 3 vezes 10, que é 30. E aqui também, ó, só tirar um zero. Quando eu quero calcular 10% de um número, eu posso só tirar um zero. 10% de 300 é 30. 10% de 500 é 50. Fácil daí, né? A gente nem precisa escrever, pode calcular mentalmente.
E 11%, porque eu quero aqui em cima, ó, 11% de 300. Bom, 11 não é 10 mais 1? Então, se eu pegar 3 mais 30, eu vou saber quanto que é 11% de 300, que é 33 nesse caso. Tá? Então, dá para calcular mentalmente. Ó, usando o exemplo do 500. 1% de 500 é 5. 10% de 500 é 50. Bom, 11% é 10 mais 1, então vai ser 50 mais 5, 55. Tá? Dá para calcular mentalmente. Ah, professor, mas esse negócio de ficar pensando no desenho, não gostei. Vamos ver outra maneira. Usando fração. 11%, como é que eu escrevo em forma de fração? 11 centésimos, 11 sobre 100. Quanto que é 11 centésimos de 300? Isso vocês até têm no caderno de vocês. Foi uma das últimas coisas que a gente trabalhou em aula. Então, vocês podem até olhar no caderno. Mas, lembrando aqui, para quem esqueceu. Como que eu calculo 11 centésimos de 300? Eu vou fazer o 300 dividido por 100 e multiplicar o resultado por 11. Então, ó, 300 dividido por 100 dá 3. Esse 3 veio para cá, ó, e eu multiplico por 11, que é o numerador da fração, que deu 33. O mesmo 33 que eu achei aqui, eu achei aqui. Tá? Então, essa é uma outra forma de calcular. Outra maneira ainda, que eu acho que alguns de vocês já viram essa forma aqui, talvez aprenderam ano passado dessa maneira, que é simplesmente fazer uma multiplicação. Se eu quero saber quanto é 11% de 300, eu vou pegar o 300 e fazer vezes 11. Uma continha de vezes. E aí, eu vou colocar a vírgula 2 casinhas para frente. Ó, vai ficar 33,00, que é a mesma coisa que 33. Lembram que os zeros depois da vírgula posso pôr ou não, conforme for conveniente. Então, é o mesmo resultado, sim, tá? Das três maneiras que a gente usou aqui para calcular, tá bom? Então, vocês podem escolher, quando tiver atividade, não tem que fazer das três maneiras, pode fazer até mentalmente, como eu comentei agora com vocês, tá? Ou de outra maneira ainda, tá? Porque existem outras maneiras também da gente pensar na porcentagem. A matemática é tão linda que a gente tem diversos caminhos diferentes que levam, né, ao mesmo resultado, diversas formas diferentes de olhar a mesma situação e chegar na resposta. Muito bem, vamos lá para as atividades, então. São da página 64, 65 e 66, tá? Atividade 5. Então, quem não recebeu essa apostila, o caderno Trilhas de Aprendizagens, pode fazer no caderno, olha aqui, anota lá no caderno, tá bom? Então, a primeira, calcule 1% e 10% dos valores indicados no quadro a seguir. O primeiro valor que nós temos é 200 reais. Quanto que vai ser 10% desse valor? Quanto que vai ser 1% desse valor? Escolhe uma das maneiras, pode calcular mentalmente, pode fazer o registro do cálculo, tá? E coloca aqui as respostas. Aqui, as duas primeiras linhas é a continuação daquela, tá? Nessa coluna aqui do meio, você vai colocar quanto que é 10% desses valores. E na última, quanto que é 1% desses valores. E aqui embaixo você vai ter que registrar como calculou, como você pensou para chegar naqueles resultados, que estratégia que você usou, tá? Letra B. Utilizando o mesmo raciocínio, como que você calcularia mentalmente 11% de um valor e 12%? Então, pensa aí como é que você poderia fazer para calcular e escreve a resposta. E a letra C, registre a forma de calcular mentalmente 12% de 500. Então, registrem aí. Lembrando que não tem uma resposta certa só, nesses casos ali que você vai ter que registrar a sua ideia, né? Você pode pensar de um jeito, seu colega de outro, e ambos podem estar certos, tá? Número 2. Fazer os cálculos aqui não tem mistério, tá? E aí, na 3, você vai responder com base na resposta da 2, tá? E a 4, para finalizar,
nós temos 4 colunas que representam a mesma coisa. Ó, aqui a primeira linha tá pronta, né? 20%. Na forma decimal, 0,20, na forma de fração, 20 centésimos. E como que eu falo isso? Tá aqui, 20 centésimos ou 20%. Então, nas outras, em cada linha tem uma maneira só feita, as outras vocês completam, tá bom? E só chamar a atenção de vocês aqui, ó, tá faltando essa palavrinha lá na apostila, então vocês coloquem para ficar certinho, tá certo? Aí vocês façam, podem me mandar fotos, se quiser eu corrijo, se tiver dúvida escrevam lá que eu vou ajudando vocês, tá bom? Tchau, tchau, bons estudos!